Tem sobremesa, mas é gelatina. Gelatina não é sobremesa, assim como sopa não é janta. Eu Mas acho eu gosto. isso! Mas cara. eu gosto. Olá, senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma entrevista. O meu convidado de hoje, ele é o primeiro para-atleta a participar de um triatlon com seu grau de deficiência. Ele é o pai do Felipe, formado em Direito e Educação Física. Hoje ele dá palestras motivacionais por todo o Brasil. Senhoras e senhores, vamos conversar com ele, Samuel Bortolin. Salva de palmas! Samuel, cara, a minha primeira pergunta para você é o seguinte. O que foi mais difícil de você completar a primeira vez? Uma prova ou a primeira vez que você enfrentou uma plateia para dar uma palestra? São sensações diferentes, né? Ah, é. Porque quando você enfrenta uma prova, você se prepara mais para aquilo, você sabe o que você vai encarar. Eu, como atleta, eu treinava na chuva, no sol, treinava com todas as condições climáticas, então eu estava preparado para tudo. E tem coisas na vida que só a prática que vai trazendo a excelência pra gente. Então a primeira palestra eu gaguejei, fiquei nervoso, eu gravei alguns takes, hoje eu olho assim e falo, nossa, como que não foi legal, né? Mas naquele momento foi o melhor que eu poderia ter feito. E eu só sou melhor hoje porque naquele momento eu coloquei em prática todo o conhecimento que eu tinha e aí eu fui aprimorando. É exatamente isso que eu trabalho com as pessoas, para que elas aprimorem todo o potencial que têm e para isso é necessária a prática. E hoje você é um para-atleta com um certo grau de deficiência. Como é que a gente pode falar para o pessoal, explicar isso em tese, exatamente como é? Eu tenho uma paralisia cerebral com espasticidade de grau moderado para grave e uma triplegia. Quer dizer, são 3 membros afetados e a espasticidade é uma contração involuntária do músculo, né? Quer dizer que o músculo contrai até mesmo se eu estiver dormindo. Por isso que o esporte é o meu remédio hoje, é meu único remédio. A sua terapia. Ele é remédio mesmo, porque assim, além de ser terapia, fazer toda essa parte mental, mas eu preciso do movimento para o meu músculo não encurtar dia a dia. Aliás, todos nós deveríamos, né? Todos nós deveríamos praticar atividade física, né? Com certeza. E quando você estava desacreditado que você poderia voltar a andar, começar a andar, é isso? Sim. Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Barreiras, que não tinha estrutura médica nenhuma há 33 anos atrás. Não tinha nem unidade de terapia intensiva, então eu nasci prematuro, com parto de gêmeos. No meio da zona rural, a gente teve que ir para uma capital para pegar UTI e tal. Meu irmão faleceu 4 dias depois de ter nascido. E no meio disso tudo, meus pais tiveram que se adaptar. Eu falo muito de adaptação porque essa adaptação ela surgiu no meu primeiro respirar. Muitas vezes eu digo que nenhum pai, nenhuma mãe está pronto para receber um filho com deficiência. Ninguém está pronto. Mas a partir do momento que acontecem as coisas na nossa vida, a gente tem 2 opções. Ou sentar e reclamar quer dizer clamar para que aconteça novamente, ou ir em busca do aprendizado, do conhecimento e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem agora. E quando começou o ser para-atleta, e quando começou essa paixão, foi mesmo? Começou pelo seu tratamento, que você precisava se movimentar, ou é uma paixão que uniu os dois? As pessoas elas têm uma ideia errada na minha concepção de paixão, que é uma coisa que você nasce apaixonado por aquilo. Eu odiava fazer o movimento, mas era necessidade. E aí entra a disciplina, né? Eu sempre falo que a disciplina ela é muito mais importante que a motivação, porque a motivação ela te mantém 1, 2 dias. Mas você não vai construir uma vida incrível só com motivação, só acordando os dias que você está motivado para treinar. Foi uma construção de eu deixar meus tratamentos mais dinâmicos e aí, paralelo a isso, eu fui buscando conhecimento, eu me formei em educação física e hoje, depois de muitos anos, depois de repetir muito esse processo, eu tenho paixão e eu tenho autonomia. Muita coisa hoje eu faço sozinho. Né? O meu quadro era assim, o Samuel não vai engatinhar, o Samuel não vai andar, o Samuel não vai falar. E isso é muito mais mental até do que físico, porque é a forma que meus pais enxergavam a vida. Como eu falei, eles tiveram que enterrar meu irmão gêmeo, Felipe, que nasceu junto comigo, e ao mesmo tempo lutar para salvar a minha vida. Então é uma coisa assim que não deu nem tempo de reclamar,
E eles escolheram ter a visão positiva da vida no momento que agradeceram que um dos filhos ficaram vivos. E aí a melhor forma de você demonstrar gratidão é ter ações coerentes, é isso, né? Não são só palavras. Palavras muitas vezes são mentirosas de nós para nós mesmos. Então, a forma deles agradecerem e ter a gratidão para o filho ter sobrevivido foi fazer o melhor que eles podiam. E o melhor que eles podiam naquela época era pouco, porque era uma cidade que não tinha fisioterapeuta. A minha mãe me levava em Brasília, que dava 700 quilômetros da minha cidade, 1.400 entre ir e voltar. Então, a cada 30 dias ela tinha que ir. E ela entendeu o que ela tinha que fazer, porque eu precisava de movimento todos os dias. Eu era um bebê que precisava de tratamento todos os dias. E ela foi aprendendo, sem nenhuma visão teórica, porque não dava tempo de adquirir. Ela foi aprendendo na prática mesmo e foi colocando já o conhecimento dela ali, porque precisava. E aí a gente tem anjos na nossa vida, né? Teve uma fisioterapeuta do Sara Kubitschek que pegou a minha mãe pela mão e falou, olha, eu vou te ensinar tudo que eu sei na prática, porque se não for você para fazer todos os dias, não tem quem faça lá na sua cidade. E ela, com 21 anos, entendeu muito rápido, ela cresceu muito rápido, amadureceu muito rápido e não ficou reclamando. Porque... Sua mãe tinha 21 anos na época? Sim. Entendi. Sim, minha mãe tinha 21 anos, era jovem, né, com pouca experiência de vida, mas ela preferiu viver o lado do aprendizado, junto com meu pai, que foi extraordinário em todo momento também, né? Porque a gente está falando, eu sou de 88, 90% dos casais se separavam um ano depois do filho ter um diagnóstico de qualquer tipo de deficiência. Então, isso é uma estimativa real? Daquela época. Sério? Hoje ainda são muito altos os números, mas não comparado àquela época. Exatamente. Samuel, você falou que você corria, já praticava exercício, que era um método para sua cura, né? Para te ajudar na reabilitação. Mas você, quando e como você começou a correr de fato mesmo, como esporte? Foi pelo desafio, né? Eu comecei realmente com 60 metros. E a primeira vez que eu corri, eu passei mal porque eu fui uma criança que eu não corri, entendeu? Foi a primeira vez na minha vida que eu corri mesmo, conscientemente querendo correr uma distância, voltar e tal. E naqueles 60 metros eu passei mal, eu precisei de apoio para voltar para casa. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim. E aí muita gente pensa, às vezes, que quando começa alguma coisa, quando fracassa em algum processo, um projeto, pensa, poxa, isso aqui não é para mim e tal. Mas a verdade é que com muito trabalho você pode melhorar as coisas. Aí eu falei, poxa, eu consegui 60, no outro dia eu fui 100. E foi assim, realmente evoluindo de 10 metros por dia, evoluindo com a ajuda das pessoas. Eu tinha um personal trainer que está comigo até hoje, que é daqui da cidade também. Até hoje está contigo? Até hoje, é meu irmão, meu amigão e tal. Como é que ele chama? Betinho, Adalberto Soares. E, cara, esse cara foi me motivando e tal. Antes de começar a correr, eu já estava caminhando 5, 6 quilômetros por dia, então eu fiz toda a base. Já estava fazendo musculação, tudo. E aí, quando você faz a base, quando você faz o básico bem feito, você começa a ter condições para fazer mais e melhor. E se estiver disposto a viver o processo, né? Porque uma coisa eu aprendi na vida, que o fracasso ele não existe. O fracasso só acontece se você desistir. O fracasso ele é inexistente se você está disposto a melhorar o processo do dia a dia, se você está disposto a ser sua melhor versão todos os dias. E isso foi acontecendo. Eu caí muitas vezes. Caiu literalmente? Sim. Eu caí mais de 50 vezes correndo. Eu comecei a correr, cara, com joelheira, cotoveleira, capacete e luva, porque eu sabia que eu ia pro chão. Eu não tinha força nas pernas, então dava uma cãibra e para mim era uma rasteira, né? Ali eu saía preparado para a queda, porque eu sabia que eu ia viver o processo, que meu músculo ia ficar mais forte, que eu ia melhorar meu equilíbrio. E essa dor era necessária. E até hoje eu caio, mas hoje acontece muito menos, uma vez por ano, vai. Antes acontecia em todo o treino. E eu me preparava para amenizar a queda, me preparava para cair, mas eu nunca deixei o medo me paralisar. Eu nunca deixei, poxa, eu vou cair, eu não vou correr. Não, eu vou aprender a cair. Hoje eu sei cair também, como poucos, porque... Aprendeu a cair. Eu caí desde criança, caí correndo, caí andando. Então, eu treinava a parte da queda para me machucar o mínimo possível. Tá, mas quando você falou assim, não, eu acho que agora eu vou começar a competir, eu vou começar a correr de verdade, de fato. Como foi isso? Foi em que ano? Quando
Eu comecei em 2010, eu acho, né? Fazer caminhadas. Sim. Em 2012 eu comecei a correr. Em 2013 eu já fazia 5 quilômetros, aí eu já fui para as corridas de rua. Já estava aqui em Rio Preto, fazia as corridas aqui. E aí eu entendi um negócio que funciona como uma escala na minha cabeça, né? Às vezes uma coisa tá difícil, é muito mais por uma parada mental do que corporal ou qualquer outra coisa. Porque quando você nasce com uma deficiência física, todas as suas falhas, entre aspas, assim, ficam vulneráveis fisicamente. Mas eu entendi que eu precisava ser forte mentalmente, primeiro aqui dentro, para depois transformar tudo isso em físico. E quando você entende que é muito mais mental do que qualquer outra coisa, eu de um ano, num prazo aí de 4, 5 meses, eu falei, era muito difícil para mim correr 5 km, eu chegava, era o meu limite mesmo, eu chegava cansado e tal. Falei, cara, eu vou fazer 10. E aí De 5 para 10 já? Foi, eu dobrei a meta e aí assim, quando você tem uma meta maior, mira a lua e acerta as estrelas se errar, sabe? Aí os 5, aí, pô, beleza. Primeira vez que eu fui pra fazer 10, eu fiz 6,5. Foi o meu limite, mas eu já tinha passado o meu limite do 5. 1,5 km. Sim. E aí você vai dobrando a meta e tal, aí fui fazer os 10, fiz os 10 em 2014 a primeira vez. Foi 1 hora e 29 minutos, né? Foi muito difícil. E eu corri com alguns amigos também que nunca tinham corrido na vida, não tinha nenhuma deficiência, mas também eles sofreram e tal. Mas eles tinham as limitações deles também. Sim. Tinha gente ali que nunca tinha corrido, né? E falou, pô, se você pode, se você consegue, eu vou conseguir também. E foi legal viver aquele processo, porque eu vi que eu não estava sofrendo sozinho, me dava aquele senso de comunidade. E o apoio mental que eles me deram, não, vamos junto, nós saímos juntos, vamos chegar junto e tal. Porque eu sabia que ia chegar ali no 6º, 7º quilômetro, o corpo, ele não ia responder mais. Aí a cabeça, né? Aí a cabeça. E chegou? Chegou. Foi seu primeiro triatlon, é isso? Não, essa foi a prova de 10 corrida de 10K. Isso. E o triatlon? Eu tô curioso pra saber. O triatlon já foi em 2017, né? Nessa negócio cada vez mais escalável de melhorar a minha vida e tal. Eu falei... Aí eu fiz 10, fiz 15, a São Silvestre, que é a maior corrida do Brasil. Você fez a São Silvestre? Fiz. Que legal. E aí eu fui pra meia maratona, 21 quilômetros. Aí a meia maratona realmente exigiu muito, tanto físico, mental, espiritual. Quanto tempo? 2 horas, 59 minutos e 53 segundos. Meu objetivo era fazer abaixo de 3 horas. Nossa, mas na trave, cara, aos 48 segundos do tempo. Foi no limite ali. Mas eu sabia que eu conseguia e foi muito difícil também, né? A maratona fisicamente foi o que mais me desafiou, assim, porque... E aí, nesse mesmo ano que eu fiz a meia maratona, eu já estava me preparando também para um triatlo. Um triatlo sprint, são 3 modalidades, natação, bike e corrida, né? São 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 de corrida. O desafio é você equilibrar tudo isso junto, nos treinos, no dia a dia, na rotina. O triatlo é extremamente difícil e desafiador, até para quem é preparado e não tem deficiência nenhuma. Tá, mas o que eu quero saber em relação ao triatlo, qual é a parte mais difícil? Dos 3, qual você achou mais difícil? O mais difícil é o que eu menos tinha experiência, que é a natação. A natação sempre foi recomendada para mim como o esporte mais completo e tal, e realmente é um esporte muito completo, mas eu já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido, né? E desisti. Então, quando você vem com uma sequência de fracassos mesmo, porque fui desistente em natação em outros momentos da minha vida, quando era novo e tal, e já tinha assimilado que aquilo não era para mim. E também, paralelo a isso, eu tinha um trauma de infância que a última vez que eu tinha entrado na água aberta era com 10 anos, a correnteza me levou e eu quase me afoguei. Nossa. Ainda bem que estava em Rio. E dos 10 anos até fazer a prova, eu não entrei nunca mais em água de triatlo, em água aberta, né? E o triatlo, ele é em água aberta. Então, então deixa eu só ver se eu entendi. Desde os 10 anos até a sua fase adulta, você nunca entrou na água aberta depois que esse trauma que você passou, e mesmo assim você queria fazer triatlo? Sim. Eu entrava assim, em rio e coisa, mas entrava, sentava, ficava com o pé. Ali, né? Mas aquela assim, coisinha. Entrar para nadar desde os 10 anos aos 28 eu não tinha entrado. Falando em correr, Samuel, você vai correr dessa agora aqui, porque chegou a hora do quadro Corre de ou Corre para. Roda a vinheta.
Samuel, é o seguinte, eu vou fazer umas perguntas pra você aqui, e aí você me responde se você corre de ou corre para, ok? Maravilha. Vamos lá então, tem que ser rápido, hein? Preguiça. Ah, eu corro de. O famoso sextou. Ah, eu aproveito, eu trabalho final de semana, mas eu corro para. Tem que dar uma folguinha também, né, cara? Tem que dar uma folguinha, né? Paralimpíadas. Ah, eu corro para. Tem sobremesa, mas é gelatina. Gelatina não é sobremesa, assim como sopa não é janta. Mas eu gosto isso! Mas cara. eu gosto, eu corro para. Não, repara, eu falo pra todo mundo que sopa não é janta, cara. As pessoas ficam bravas comigo. O que você acha? Concordo. Sopa? Não é janta. Sopa é janta. Ah lá, Gabi. E Carol? Janta, almoço, café da manhã. Ah lá, a Carol é a esposa do Samuel que tá aqui. São 3 contra 2, viu? A gente ganhou, desculpa. Equidade. Ah, eu corro para. Senhoras e senhores, esse foi o quadro Corro de ou Corro para. Salve de palmas. Samuel, quais são hoje os seus meios de contato para as pessoas conhecerem mais sobre suas palestras, sobre suas atividades? Você pode passar pra gente, por favor? Eu vou pedir pra edição deixar meu contato aqui embaixo, tem meu Instagram, as redes sociais, tudo é @SamuelBortolin. Pode mandar lá que eu e minha equipe, meu time responde e vai ser maravilhoso. É verdade. Obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Eu particularmente estou muito feliz por você ter vindo no programa, que quando eu chamei você, eu falei, cara, sabe que ele vai vir? Porque a agenda do cara é lotada. Você falou de prontidão, você falou assim, não, eu vou sim, então eu fiquei muito feliz. Agradeço muito a sua participação, tá? Tamo junto, foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o Entrevista com o Wilker Correia. Todas as terças-feiras, às 20 horas, pelo YouTube. Não perca, inscrevam-se, curtam e compartilhem muito. Muito obrigado com vocês, Samuel Bortolin. Salva de palmas.